No vídeo de hoje, 6 criaturas mortais para levels baixos no D&D, no novo Livro dos Monstros 2024. Vambora. E aí, pessoal, o Livro dos Monstros acabou de sair, aqui é o Scalia, aqui tá estudando esse vídeo gostado, então chega mais, bora falar de RPG, bem-vindo ao Condado. O Livro dos Monstros acabou de sair e eu separei algumas criaturas que eu achei muito interessantes de você colocar contra os seus players ou de você conhecer se você for player para levels baixos. São criaturas com mecânicas interessantes e que são realmente perigosas, vão aumentar o nível de desafio desses jogadores. O Livro dos Monstros, ele ficou bem mais interessante que o anterior, as criaturas têm bem mais habilidades interessantes, mas isso acontece mais ainda nos levels altos. Mas nos levels baixos também tem criaturas que foram separadas aqui. Dá uma ligada, eu separei até CR3. Até CR3 criaturas que vão desafiar os seus players nos levels baixos. O primeiro é o Menfit do Vapor. Então deixa eu te mostrar um negócio aqui. Olha só o Menfit do Vapor, como é que ele é. Esse bicho aqui evaporado aí que você tá vendo aí no canto esquerdo, ele é como se fosse um elemental pequeno, extremamente mal, e aí a primeira vez que eu vi esse monstro foi no Strixhaven, eu coloquei pra brigar contra as minhas filhas, a briga foi excelente, porque ele tem algumas habilidades legais aí em 2014, e agora eu acho que ainda ficou melhor. Primeiro, ele tem voo, só isso já pode deixar as coisas bem difíceis se você tiver só melee, né, nos levels baixos, os players têm dificuldade de enfrentar criaturas que voam. Outra coisa, ele é CR 1/4, então às vezes eu vou botar 2, 3, 4 desse aqui, tá? Para poder realmente ficar boa a batalha. Então a iniciativa dele é... Essa aqui é a tradução automática do Google Tradutor, tá? Mas a iniciativa dele é mais 0 e a CA dele é 10, é fácil de acertar. Mas olha só, ele tem algumas coisas interessantes. Primeiro, ele tem forma desfocada. Então todos os ataques são feitos com desvantagem, a menos que ele seja incapacitado, obviamente. Mas todos os ataques contra ele é desvantagem, porque ele é feito de vapor. Então é difícil acertar ele. Todos os ataques com desvantagem já deixam ele bem resistente, mesmo que ele tenha uma CA baixa. A segunda coisa, uma explosão mortal. Quando ele morre, todas as criaturas a 1,5 metros dele tem que fazer um teste CD10, ou então eles tomam 2d4 de dano de fogo. Então quando você acaba colocando vários e eles começam a morrer ali um do lado do outro, pode ser que seja extremamente perigoso para a par. Isso traz um elemento de preparação. Como é que nós vamos derrotar? É melhor derrotar ele à distância do que perto. Eles precisam descobrir isso. Por isso que é legal você colocar mais de um. Você coloca só um, ou então você coloca um para eles aprenderem e logo depois chega outro, chega 3, chega 4, para eles entenderem que eles precisam matar à distância essas criaturas, porque senão é muito perigoso. Em levels baixos, 2d4 é muita coisa, ainda mais se eles já tiverem tomado uns ataques de garra. A garra deles é mais 2, então realmente não é difícil de acertar, vai ser mais no dado ali, dá um D4 mais um D4 de dano de fogo. Um D4 normal mais um D4, 2 D4 de dano. E eles já têm um sopro em área. Então cada criatura na área é um cone de 15 pés, dá pra você pegar 2, 3 players tranquilamente com esse ataque, principalmente se eles começarem, se eles pegarem na iniciativa, você já vai chegar e pegar 2, 3 players de uma vez. Ele dá 2 D4 de dano de fogo e a velocidade diminui em 10 até o fim do próximo turno. E se for sucesso, só dá metade do dano. Então, estar debaixo d'água não consegue resistência a esse tipo de dano de fogo, que é uma coisa interessante. Então, só de você ter dano de área em levels tão baixos, isso faz uma diferença enorme. Porque você imagina, se tiver 2, 3 Menfits e todos eles ganharem a iniciativa, você vai ter lá 4 D4, 6 D4 aí em dano em níveis baixos, que pode ser extremamente mortal. Então achei uma criatura boa, com uma boa mecânica, tem mecânica de área, tem mecânica de morte para você usar em levels baixos, e quando você acumula ela, fica realmente interessante a batalha. Vamos pro próximo. Já vou adiantar aqui que todos esses monstros vão ter o PDF disponíveis no nosso grupo, bem feito, não esse PDF automático aqui que a gente gerou. Tá? Aqui é o PDF dele bonitinho mesmo, corre lá no grupo e baixa para você o PDF. A sombra, gente, isso aqui é perigoso até em level alto. Isso aqui é muito perigoso. Apesar de ser uma criatura que tem CR 1/4 também, não é? Acho que é 1/4, não, metade. Então as sombras são mortos-vivos incorpóreos que se alimentam de vida. Então eles roubam a vida. Então eu fiquei imaginando, tem levels altos, um NPC que tem sempre as sombras como minions, e que toda vez que ele mata alguém, aquilo vai virando a sombra do lado dele, e ele vai utilizando nas batalhas, principalmente se ele for um inimigo recorrente. Isso aqui fica bem mais interessante quando os players percebem o que a sombra faz. Ela tem imunidade a um monte de coisa, então dano necrótico, veneno, exaustão, assustado, agarrado, paralisado, petrificado, envenenado, prostrado, contido, inconsciente. Todos isso aqui ela tem resistência. Tá, gente? Depois você dá uma olhada no inglês, você ficou com dúvida algum termo aqui que é traduzido automaticamente. Estão vendo que aqui, ó, eles traduziram constituição como contra, inteligência como inteiro, e sabedoria e chá com carisma. Eles não tem como apagar, infelizmente. O que faz ele tão complicado? Olha só, o que faz ele tão difícil, pessoal? O ataque de dano dele diminui a força do alvo em 1d4.
E se ele reduzir esse valor a 0, o alvo morre, tá? E ressurge com uma sombra. Então por que que ele é tão difícil? Se você coloca 3, 4 desses e ele ataca, por exemplo, eu sei que você vai falar, vai na força, eu vou usar contra o Bárbaro, mas se for um NPC que controla eles, o melhor seria ele usar contra conjuradores que tem força baixa. Então aquele tanto de conjurador que tem força 8, você 2, 3 sombras atacam ele, cara, ele morre. Não é que faz teste de morte, ele morre com 0. Tá? Então 2 sombras já é perigoso para uma party level baixo, mas é perigoso para uma party level alta também. Então toma cuidado aqui mesmo, porque se você realmente fizer a estratégia melhor para um NPC fazer, eles vão atacar tudo o mesmo alvo, vai estar lá 2, 3 D4 de dano de força e o mago vai morrer. Então, se ele for level alto, tudo bem que vocês devem ter Revivify, mas fora isso, meu amigo, é perigoso demais. É perigoso demais um bicho level meio que dá muito trabalho. O tigre eu separei pelo seguinte, ele é CR1, mas eu achei pra mim, eu quero fazer o vídeo só de formas animais. A minha esposa está jogando com o druida, eu quero fazer um vídeo pra ela, formas animais de cada level pra ela poder pegar. Mas o tigre é uma forma animal muito legal quando você já pode pegar uma forma CR1, que no normal acho que vai acontecer level 8, se eu não me engano. Por que que ele é interessante? Forma animal geralmente não é pra batalha, tá, gente? Eu não sei se você é um druida da lua. Aí sim você vai poder pegar bem antes, acho que level 3 daria pra você pegar esse aqui. Mas no caso do tigre, por que que ele é legal você colocar contra a sua party? Ele tem uma iniciativa mais 3, ele tem uma CA 13, ele tem 30 pontos de vida. Para CR1 é ok, mas o que que ele faz? Olha só, ele tem a ação dele de rasgar, que é dar mais 5, ok, dá um dano legal, que é 2d6 mais 3, mas já dá a condição caído pro alvo. Então, se ele correr, por exemplo, para cima de alguém, ele faz esse ataque e aquela criatura cai, principalmente alguém que estiver isolado, ele pode sair sem provocar ataque de oportunidade e se esconder com a ação bônus dele, que é essa fuga ágil. Então ele pode sair, porque o cara tá prone, ele não pode dar ataque de oportunidade, ele pode sair e usar a ação bônus para poder se esconder, ou ele usa realmente a ação desengajada e usa o restante da velocidade dele para se afastar do alvo. Então ele pode ser aquele tipo de caçador no meio de uma floresta ali que realmente coloca medo nos personagens. Se for mais de um, também vai ficar muito interessante, porque aí você pode fazer cair, outros atacarem e saírem de perto, o que pode ter essa dinâmica legal. Então gostei desse animal aqui, achei que foi um animal legal. Botei aí pra vocês darem uma olhada nele. Agora vamos pro CR2. E aqui, pessoal, o que é mortal? Aqui é esse soldado. Centauro. Centauro tem 2 tipos. Então, centauro normal tem soldado centauro, que é CR2. Que ele tem uma coisa muito interessante. A iniciativa dele é mais 2. A CA dele é 16. Então, ele já tem uma CA mais poderosa, porque ele ataca com arco, ele tem equipamento de peitoral. Mas ele faz 2 ataques. E olha só, a ação bônus dele, o que ele faz? Uma investida de atropelamento. Então ele se move à sua velocidade sem provocar ataque de oportunidade. Cada criatura ele tem que fazer um teste contra o efeito, é o teste de resistência de força CD14. Se falhar, toma dano de concussão e cai. Então ele passa numa área, todo mundo cai. Não provoca ataque de oportunidade. Todo mundo não, né? Quem não falhou no teste de força. Teste de força CD14, gente, não é qualquer um que passa, não. Tá? Pouca gente tem bônus de proficiência em força. Então vários dos heróis vão cair. Aí eles vão tomar dano. E aí ele pode fazer ação bônus primeiro e depois fazer os ataques dele. E aí pode ser muito interessante, porque ele vai fazer os ataques com vantagem. Então ele atropela, faz os ataques com vantagem, lembrando que ele se move a velocidade que é 50 pés com essa ação bônus, aí ele dá os ataques com vantagem, e aí ele pode usar os 50 pés restantes dele para vazar fora, esconder atrás de outra árvore. Então se você fizer um ambiente com muitas árvores e vários centauros, esse encontro fica muito bom, porque ele atropela, ataca, né, um que caiu, continua os 50 pés dele, né, ficando atrás de um ar, ficando longe dos personagens, dificultando atacar. E aí depois outro vem, atropela, faz cair de novo. Os personagens, ao levantar, perdem metade do movimento e tem dificuldade de ir atrás deles. Essa mecânica pode deixar uma luta muito legal e os PCs serem criativos para poder solucionar isso, preparando seus ataques para quando eles vão investir, ou então colocando coisas em áreas, o druida controlando o ambiente, vai fazer muito mais sentido, não é só aquela batalha de pancada. Então, por que essas mecânicas são interessantes? Não é porque, eu quero derrotar os players, gente. Pelo amor de Deus, mentalidade nunca é essa. É tornar uma mecânica divertida, significa que os players, quando construírem uma estratégia contra ela, vão se sentir extremamente realizados ali nossa, eu pensei nisso, eu usei essa característica do meu personagem aqui, que é muito legal,
para poder fazer funcionar contra esse monstro que era difícil. É nesse sentido que eu tô pensando. Da briga ficar legal. Não de você dar uma surra nos personagens, pelo amor de Deus. E agora vamos falar aqui da besta deslocadora. Isso aqui apareceu no filme do Dungeons and Dragons, então eu já imaginava que ela ia vir bem mais forte aqui nessa versão. Mas olha só, ela tem PV bem interessante CR3, então tanto que aumentou, foi para 76. Ela tem bons testes de resistência, tem uma iniciativa mais 4. E aí o que ela tem? Evasão, então ela é mais difícil de você dar dano nela com magia. E ela tem um deslocamento que ataques contra ela tem desvantagem, porque ela projeta aquela ilusão. Então, cara, ataque tem desvantagem, cara. Ponto, a não ser que ela esteja incapacitada, ataque tem desvantagem. Então isso aqui é muito bom. E olha só, ela tem esse rasgar que é mais 6, que dá o dano cortante, e aí ele dá a condição prone, a criatura cai. E aí ela usa o tentáculo com vantagem. Então presta atenção, qual que é a ordem? Você faz, ela se aproxima do alvo, por exemplo, faz um ataque com rasgar, é o Rend, né, dá o dano dela, o alvo cai, não tem teste de resistência, ele cai, e aí o próximo ataque dela é feito com vantagem, dá 2d6 mais 4. E aí, então, vai ser essa criatura extremamente elusiva, você tem dificuldade de atacar, tem uma combinação boa de defesa, que tem bons PVs, e que ainda dá um ataque bem destruidor, porque se acertou o primeiro ataque, a chance do próximo acertar é muito grande, e aí o dano dos dois combinados é bem legal, dá um dano bem significativo. O próximo que eu queria falar também é CR3, que é o Capitão Hobgoblin, e a grande vantagem dele aqui é essa aura de autoridade. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Enquanto ele estiver em uma emanação de 10 pés ao redor dele, então quem tiver até 3 metros em volta dele, ele e os seus aliados têm vantagem em jogadas de ataque. Então se você coloca ele com alguns minions, o poder desses minions vai ficar muito maiores. E geralmente, às vezes, os personagens querem destruir os minions primeiro, mas enquanto ele estiver lá, todos os minions vão ter vantagem nos testes de ataque, e ele também. Então isso vai tornar crítico mais poderoso, e ele dá dano de veneno e dano importante normal da espada dele. Então ele faz 2 ataques, ou 2 ataques à distância, ou 2 ataques de perto. Então, de longe, com todo mundo tendo ataque, por exemplo, e quando você chega perto, ele tira a espada, e aí acaba tendo todo mundo vantagem também. Também achei um monstro interessante da gente poder mostrar. E esses foram os 6 monstros do livro do monstro, que são extremamente desafiadores em levels baixos. Me fala aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer ver ainda os mais mortais de CR3 para cima, por exemplo, de CR4 a 10 eu posso fazer, e depois acima de 10, para vocês verem os mais mortais. Olha, eu já achei no level baixo, que eu concentrei em ver só os level baixo até agora. Já achei até no level baixo já mecânicas bem melhores, mas parece que fica muito melhor ainda nos levels mais altos. Então tô bem curioso para ver, espero que vocês também queiram ver. Coloca aí no comentário se você quiser, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se você acha que quer ver mais vídeos desse, bota o subscribe aí e entra no nosso grupo para você conversar mais de RPG, saber os combos lá junto com os combeiros, e até se você quiser virar patrono nosso, apoiar a nossa causa aí no RPG, nós vamos ficar muito felizes. Só bate aí naquele apoia-se aí embaixo que tem também no próprio YouTube, tá bom? Vira nosso patrono aí, todos os níveis ganham a mesma coisa, é só o nível que você consegue ajudar mesmo, mas só o seu like e a sua inscrição já ajuda demais. Pessoal, valeu muito! Jogar RPG é bom demais.